Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo. Nesta hora de hoje, o Espírito Santo de Deus vem falar conosco, vem abrir os nossos olhos espiritual. Eu estava aqui pensando, falei, eu não vou gravar hoje não, não vou mandar vídeo hoje não. A gente às vezes fica pensando, a gente às vezes quer a atenção do povo, do mundo, né? E quando a gente não tem, a gente se entristece. Mas depois eu falei, quer saber de uma? Eu vou fazer, sabe por quê? Eu gosto de fazer. Amo falar da palavra do Senhor, embora eu não seja nenhuma pregadora, né? Mas eu amo. E o dia foi tão glorioso. A nossa querida e amada pastora Maria, com as irmãs, e a nossa pastora Neuzeni também, todo mundo ali junto, foi bênção demais. Preparou um dia assim, na presença do Senhor, maravilhoso, e foi muito bom. Eu só tenho a agradecer a Deus por essas vidas, né? E eu quero deixar aqui para nós a mesma palavra que eu falei lá hoje. Eu fiquei tão nervosa que parece que eu queria falar rápido, mais rápido ainda, para não perder tempo e para falar que a gente fica ali tremendo e temendo quando a gente vai ali à frente, né? Mas o nosso Deus, Ele é fiel. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor tem me dado, pela grandeza, pela maravilha que o Senhor tem feito. Quero agradecer a Deus pela sua vida, Joãozinho, né? Tem que falar o nome dele todo dia, senão ele briga comigo. Que você é muito lindo, que Deus abençoe sua vida, te abençoe, te dê muita saúde, Joãozinho. E que você cresça sendo um menino sábio e maravilhoso, em nome de Jesus, como você é. Amém? Quero também falar um pouco aqui dos meus netos, né? Andres, que eu amo muito, meu neto Douglas, Rebeca, Soraya e o Renan, meus amores, né? E aqui, o Lebito, se eu for falar da minha família, é gente demais, glória a Deus. Heitor, meu Deus, os meninos da minha irmã Lúcia, que eu não consigo lembrar do nome deles, porque os nomes é tudo igual. Aí eu fico meio que perdida com o nome dos meninos. Mas tem um que... Amo todos eles, mas tem um pequenininho lá, Miguelzinho. Amo de paixão. Herbert, muito lindo esses meninos. Cleidson, meu Deus, é muito grande a família, né? Mas está tudo no controle de Deus. E a palavra do Senhor diz aqui no livro de Daniel 3, a partir do versículo 14, né? Vai falar sobre um homem que Deus chamou assim para trabalhar nele, né? Como o Senhor faz conosco. Um homem que era muito rude, o coração duro, mas que Deus ele faz como faz com todos nós, né? E não tem coração duro para Deus não quebrar, não, gente. Não tem pessoas amarguradas que Deus não possa mudar, não. Que Deus não possa edificar, que Deus não possa transformar num vaso na mão dele, né? Hoje ali foi falado, de manhã e à tarde, na pregação, que Deus Ele quer que nós abrimos os nossos corações, que nós sabemos perdoar, né? Que o nosso coração seja quebrantado. E eu creio, tomei posse daquela palavra, porque foi muito tremendo. Eu vou meditar alguns versículos aqui, onde fala assim, falou, no versículo 14, né? Falou Nabucodonosor e lhe disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvi o som da buzina, do pífaro, da citarra, da harpa, dos salteiros, da gaita e de foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas, aleluia, se a não adorares, sereis lançado na
mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é Deus? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Nós vemos aqui a ira do ser humano. Amado, não está diferente no dia de hoje, não. Nessa época aqui, se levantou um grupo, vamos dizer assim, para perseguir esses homens de Deus. Perseguir esses 3 jovens, né? A Bíblia é bem clara quando diz, quando fala que eram jovens, né? Conhecedor da palavra, que vivia na presença de Deus e que não se curvava a outros deuses. Mas ali os adversários, como sempre tem os adversários, eles preparam uma cilada tanto para o rei como para esses jovens, né? E o rei, achando que eles estavam querendo agradar a ele, aceita. Muitos vão manipular você, achando que, para você achar que eles estão querendo te agradar. Mas na verdade eles estão querendo te derrubar. Não foi diferente nesse tempo aqui, não será diferente no dia de hoje. E esse homem aqui, Nabucodonosor, esse rei, ele vai falar com eles. Quem são vocês, né? Quantas vezes as pessoas falam com a gente assim, que Deus que tu serve? Que Deus é esse que tu serve? Que tu vive dessa mesmice? Tem algo para ser mudado em nós? Tem sim. Porque aqui quando Nabucodonosor fala isso com eles, que fala toda essa melodia aqui, e que fala que vai dar mais uma oportunidade a eles, e se eles não adorar, quem é o Deus? Você vê que aqui já, quando ele fala o Deus, já está falando do nosso Deus, que aqui é a letra, o D maiúsculo, tá vendo? Aqui ele já fala, aqui embaixo ele fala deuses, e aqui em cima ele já fala com toda autoridade, quando vai falar o nome do nosso Deus. O Deus que vos poderá livrar de minha mão. É esse Deus aqui, que livrou e que livra até o dia de hoje. Então aqui você vê a afronta de Satanás contra esse jovem. Mas esses jovens tinham certeza de quem ele servia. Tanto que eles dizem, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se não, nós morreremos. E foi assim que eles fizeram. Foi assim que Deus fez. Aqui esses 3 jovens não se renderam às obras de Satanás. Não temeram, aleluia, as palavras de demônios, de perseguições, de afronta. Permaneceram firmes. E eu tenho certeza que naquela época, muito do povo de Deus que estava ali, que se curvou diante daquela estátua, quis ser um Sadraque, um Mesaque, um Abednego depois do que Deus fez. Porque o nosso Deus, ele age assim, nos dias anteriores e até o dia de hoje. Basta nós crermos e permanecer. Se algo não aconteceu na minha vida ainda, na tua vida, não é porque Deus não é Deus, não é porque nós não confiamos. Nós não colocamos a nossa fé, a nossa confiança. Tem algo em nós que precisa ser mudado. Porque Deus, ele permanece o mesmo. E ele faz coisas grandes e extraordinárias. E muitas vezes a gente fala, meu Deus, por quê? Nós não temos que falar, meu Deus, por quê? Mas nós temos que falar, Deus, onde está? O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que fazer? Aumenta a minha fé. É assim que nós temos que orar. Nós temos que mudar o contexto da nossa oração, para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida e na vida daqueles que o Senhor tem um chamado para que a gente vá lá e faça a obra. Hoje eu orei por uma jovem ali, Deus falava comigo e eu ali com medo. Eu falei, não vou não. Não vou porque eu estou cansada. Eu não quero mais orar pelas pessoas e não ver a tua mão se manifestar. E eu não quero não vou. E ali. Aí eu fui. Quando eu orei por ela, foi tremendo. Eu comecei a sentir uma dor de cabeça. Aí eu falei, olha, depois que eu orei por ela, eu falei, não, era da minha cabeça. Mas aí eu me levantei e falei, Senhor, coloquei assim a mão, ó. Eu não aceito nenhuma seta. Porque foi o Senhor que me viu ali. E se foi o Senhor vai arrancar essa dor da minha cabeça. E o que tiver de enfermidade no corpo daquela jovem, o Senhor também vai tirar, porque o Senhor é Deus. Amados, me deu uma febre tão grande na sexta-feira, antes dessa bênção de hoje, que eu falei, nem pro culto eu vou, porque eu não vou aguentar. Não consegui fazer nada. Era só vontade de deitar e uma febre.
Aí à noite eu falei, o quê? Me levantei, tomei banho e fui pro culto. Foi tremendo. Hoje fui para ali, para aquela consagração, para aquele dia com Deus. Só Deus sabe como estava o meu corpo, minha mente. Mas o nosso Deus é assim. Quando nós nos levantamos, nos colocamos na brecha, Ele faz por mim e por todos, porque Ele é fiel. Nós não temos que temer ao que está acontecendo, ao que está à nossa vista. Não, nós temos que temer ao que está no mundo espiritual, que tenta nos parar. Mas aquele que está em mim e em você é maior do que aquele que está no mundo espiritual, as potestades tentando nos paralisar, e aquele que está lá fora. É isso que a palavra de Deus nos garante, e é isso que é verdade. Então pega essa palavra. Esses jovens, eles não se renderam. Aqui a palavra vai dizer, nós somos mais profundo, que Nabucodonosor, com tanto ódio, que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que já era quente. E outra, não se deu por satisfeito em fazer isso, aquecer ela 7 vezes mais. Mandou amarrar, tá? Aqueles homens de tal forma que os homens mais fortes daquela época, os guerreiros mais fortes, foram que foram lançar eles naquela fornalha. Mas quando aquele jovem subiu aquelas escadas, quando aquele jovem foi ali para aquela fornalha, Deus estava com eles. Deus ia à frente. De tal forma que eles foram lançados na fornalha e nada sentiu. Nem a pele dele foi aquecida. Mas os homens de Nabucodonosor, que jogou eles ali, caiu na mesma hora, duro, morto, da quintura. E nada aconteceu com eles. E o que Nabucodonosor vai dizer? O que está acontecendo ali? Não lançamos 3 homens na fornalha? Por que eu estou vendo 4? Porque o 4º homem estava ali. E o 4º homem está aqui. Comigo, contigo. Não desista dos teus projetos. Ainda que ninguém observe, ainda que ninguém dê glória, ainda que ninguém compartilhe, ainda que ninguém receba. Mas Deus está recebendo. Persevere. Porque Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é com a nossa família. E a nossa família precisa das nossas orações. A nossa casa precisa que nós estejamos de pé. Porque nós somos chamados como coluna. Nós somos chamados como mulheres de Deus. Você é chamado como homem de Deus. Homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que não perdem a esperança e nem perdem a fé. Porque Deus está no controle de tudo. Amém? Eu não sei como foi o seu dia, como tem sido os teus dias nos decorrer dos últimos anos. Mas eu sei de uma coisa, que há um Deus Todo-Poderoso. Clama, porque Ele vai nos responder. Não paremos. Não paremos por causa de visualizações. Não paremos de fazer aquilo que nós amamos, que é fazer a obra do Senhor e ministrar a palavra dEle. Porque é Ele que nos ensina. É Ele que faz. E grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por você. E Ele vai continuar fazendo. E na hora certa, Ele vai dar um basta em toda a peleja. Porque tu não tem pelejado. É Ele que peleja por mim e por ti. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe. Que Deus te fortaleça, te dê graça, te responda a tua oração. Responda o teu clamor. Se levante. Apenas se coloque na brecha. Se coloque de pé na presença do Senhor. Porque grandes coisas Ele vai fazer na tua casa, na tua vida. Em todas as áreas da tua vida e da tua família. Fique com essas palavras, fique com essa mensagem. E que Deus te abençoe. Joãozinho, beijo no seu coração. Que Deus te proteja sempre. A cada um de nós. Em nome de Jesus. Fica na paz.